Então a gente já tá aqui com a nossa live de sábado, com muita alegria, falando com o Fernando Loiacono, que é o nosso que tá lá em Goiás, astrólogo védico, professor de meditação. Nós já estamos no nosso 8º encontro, e o Fernando sempre trazendo, né, além das dicas de astrologia, a questão da medicina Ayurveda. Temos a alegria de também estar com a doutora Mara Rubia. A doutora Mara Rubia, que é bioquímica, é farmacêutica, é homeopata, é fitoterapeuta e autora do livro, coautora do livro, né? Essência da Saúde. Uma delícia de livro, tô com o meu aqui, já é um livro de pesquisa, um livro de cabeceira, um livro muito legal, assim, para ler. E hoje a gente vai falar sobre diabetes. Vamos dar dicas, né, de promoção da saúde. Então, quem conhece alguém que tem interesse por esse assunto, quiser mandar os aviãozinhos, né? Eu me chamo Ana Miller, eu sou jornalista e tenho um canal no YouTube que se chama Comunicar o Bem Faz Bem. Desde janeiro, a gente tem produzido artesanalmente áudios de profissionais, né, da área da saúde, lideranças comunitárias e religiosas também, que promovem a saúde mental, né? Então, em janeiro, a gente começou com um Janeiro Branco Integral, foi muito legal. E aí, em seguida, a gente trabalhou, cada mês, a gente trabalha com um tema, e muito legal, assim, porque a gente vai... Olha! Doutora Oi, Mara Rúbia! tudo bem? Tudo Como é bem? que vai? Eu já estava me exibindo aqui com o livro, dizendo pro pessoal que hoje a gente Ótimo. vai dar umas dicas de promoção da saúde. Daí, quem tem interesse, né? O Fernando falou que a gente pode estar conversando também sobre diabetes. Mandar aviãozinho para quem tem interesse nesse assunto, mas que a gente sempre fala de um tudo, né, doutora Mara Rubia? É, isso. E Exatamente. Fala um então, pouquinho de cada, né? então eu vou confirmar aqui a entrada do Fernando. E aí eu estava falando que essa função de promoção da saúde, ai, deu tudo certo, Boa graças tarde, a Deus. tudo Então, bom? Fernando, eu estava dizendo para a doutora Mara Rubia que eu estava me exibindo com o livro e dizendo para as pessoas que a gente vai continuar falando sobre essa promoção da saúde, né, Fernando? Dicas para a gente Sim, não ficar doente, né, doutora Mara Rubia? Isso, exatamente. Principalmente a isso. prevenção da saúde, né? Que a gente tem E que focar, né? Acho que o grande trunfo é tentar não adoecer. Não é muito fácil, mas também não é impossível. E agora a gente está numa época bem desafiadora, né? Mas o pessoal tem elogiado muito, assim, agradecido as dicas, né? Na área da meditação, na área da astrologia, na área da medicina Ayurveda, na fitoterapia, todas as questões que vocês têm trazido, né? E dicas, assim, algumas bem aplicáveis, né? É importante que seja bem aplicável, né? Sim, a questão, aquela vez que o menino falou, aqui em casa já não vai entrar mais margarina, né? A gente está tentando diminuir o açúcar branco. Estamos cuidando da questão do leite também, doutora Mara Rubem, que a senhora falou das crianças, né? Das rinites, Aumenta. sinusite. Piora a rinite, sinusite, bronquite, qualquer problema respiratório, porque aumenta a produção do muco, né? Então, o leite não é saudável, principalmente se a pessoa tiver com algum desses comprometimento, né? É verdade. Tiver com alguma infecção respiratória. Daí o pessoal pelo menos já pode ir diminuindo, que às vezes não quer deixar de dar leite, né, para as crianças, que a gente ainda tem muita crença, né? Mas de repente diminuindo já é um avanço, né? É, eu acho que importante é a qualidade do leite, né? A medicina Ayurveda, ela não retira o leite da alimentação, mas fala que o leite tem que ser um leite de verdade, né? Não leite de caixinha, nesse leite industrializado, né? Porque esse leite geralmente retira vários
vitaminas e minerais. Ele é um leite que perde muitos seus componentes e o principal, o pior, né, é que ele tem muito conservante. Pois Se é. for um leite conservante, pensa o leite ficar lá muitos meses dentro de uma caixinha, né? Então, se é um leite de fazenda, um leite que sabe a qualidade, um leite ali que não foi extraído e logo consumido, eu acho que não teria tanto problema. Dependendo da pessoa, claro, né? Porque, igual a gente falou, cada constituição é diferente. A pessoa que tem predomínio de CAFA, que é aquela pessoa mais gordinha, mais obesa, essa não é muito recomendável tomar o leite. Então, vai depender de cada um, de cada organismo, né? Isso é importante a gente falar também. Então, eu vou retomar para que quem está entrando nem agora. Tudo é ruim para todo mundo, depende da pessoa, né? Agora, importantíssimo é a qualidade do leite. Entendi. Então, para retomar, então, meu nome é Ana Miller, eu sou jornalista e desde janeiro a gente está com o canal Comunicar o Bem Faz Bem. E temos a alegria de estar com a doutora Mara Rúbia Freitas e com o Fernando Loiacono e com essas dicas, então, de promoção da saúde. Meditação, medicina ayurveda, fitoterapia e muito mais, né? Tem muita dica bem legal, assim, bem importante. Então, para quem está entrando agora, o Fernando e a doutora Mara Rúbia vão dar um breve relato do currículo deles, que é imenso, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho das dicas de hoje. E a gente antecipou que uma das coisas que o pessoal pediu e que a dupla aí deu uma aprimorada na fala é sobre a questão do diabetes, mas que a gente vai falar de outras coisas também. Podem mandar perguntas. E aí eu queria ver se o Fernando, tu acha melhor nós virar a câmera, Fernando? Por causa do... Não precisa. Tá bom, sim. Tá bom? Então, Pois é, então eu queria me apresentar. Eu sou Mara Rúbia Freitas, sou farmacêutica bioquímica, homeopata, fitoterapeuta, trabalho também com a fitoterapia Ayurveda, né, que a gente fez a especialização também no Ayurveda, cosmetologia, saúde pública. Trabalhei durante 34 anos na área pública, né, na parte de ensino e pesquisa, na parte de plantas medicinais, na parte farmacêutica. E também com farmácia na área de manipulação, a Naturofarma. Então, também trabalho dentro da área de manipulação já há mais de 30 anos. E a gente vem dado cursos com certa regularidade, né, palestras, cursos na área de plantas medicinais. E também uma das autoras do livro Essência da Saúde, né, que é esse livro de plantas medicinais que ela está mostrando aí, Plantas Medicinais e Alimentação. É um livro que foi lançado em 2014, a primeira edição, né? Ele contém, então, plantas para vários aparelhos, aparelho digestivo, aparelho, sistema imunológico, respiratório, locomotor, pele, problemas intestinais, dores, quer dizer, na parte locomotora. Então, ele faz apanhado de vários aparelhos, né? E tem a monografia de 102 plantas e 61 alimentos. Fala também de como preparar uma planta medicinal, quais são os principais constituintes químicos, né? Todo ilustrado, como ela está mostrando aí, né? Todo com figuras, com fotos, né, das plantas e também sobre algumas formas de preparação de medicamento psicoterápico, como pós-medicinais, como xaropes, óleos medicados, também geleias, o ghee medicamentoso, também ensina aí como preparar o ghee, que é um alimento e também um medicamento do Ayurveda, considerado um dos melhores alimentos do Ayurveda, né? Então, e sobre alimentação também, à medida que fala sobre como tratar com as plantas, dá dicas também de alimentação dependendo do quadro do sintoma. Então, esse livro já está na 3ª edição, em 2019, né? E essa é a edição que a Ana está com ele aí na mão, né? De 2019, que é a 3ª edição. Quem tiver interesse, poderia procurar pelo site livroessenciadasaude.com.br ou então pelo WhatsApp, né? Que a gente sempre mostra aí na tela.
629-8131-0802. Então, é um livro de cabeceira, né, que pode ser consultado para aqueles problemas mais corriqueiros do dia a dia que a pessoa pode apresentar, tanto para adulto como para criança. Fala no livro as doses, né, quais são a melhor dose para estar utilizando, porque o que é importante em plantas medicinais é você saber usar a dose correta. Nunca usar uma dose excessiva, nem uma dose que não vai ter efeito. Então, a dose é o mais importante, né? Disse que a planta medicinal, entre o veneno e o medicamento e o remédio, está na dose, né? A dose é que vai realmente dar essa dica, né? Seu microfone está fechado. Uma informação que o pessoal perguntou, vou passar a palavra para o Fernando se apresentar, mas só não queria perder a oportunidade de dizer que eles elogiaram muito a doutora Mara Rubia quando a senhora falou sobre a questão da homeopatia e da fitoterapia, né? E agora a senhora está falando da questão das dosagens. Né? Então isso é um assunto bem legal, assim, de poder estar sempre reforçando, sabe? Sim, exatamente. Porque podemos sim. O conhecimento, né? É importante a pessoa conhecer como é que funciona. Fernando, contigo. Então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É a nona live já, hein? Hoje é dia 22 de maio. 22 de maio de 2021 é a nona live. E a gente está procurando aqui repassar o que a gente aprendeu de bom no Ayurveda, que vem da Índia, né, da tradição védica milenar. E eu tive a sorte e a felicidade de ser o primeiro brasileiro a estudar o Ayurveda em 1980 em Nova Delhi, no curso de Ciência Védica Maharishi, e de trazer o Ayurveda para o Brasil em 1981, 82. E em 1982 e 83 a gente estava dando as primeiras palestras de Ayurveda no Rio de Janeiro, nas academias de yoga, nos cursos de formação de yoga. E aí inclui-se a importância da prática da respiração do yoga, o pranayama, e mais a técnica mental da meditação, né, da meditação transcendental, para reduzir o estresse, a tensão e a ansiedade. E aí, em 1989, eu fui convidado a vir com os 4 médicos indianos, os 4 Vaidyas aqui para Goiânia, para ajudar na implementação do projeto do primeiro hospital de fitoterapia ayurvédica do Brasil, com o apoio do governo estadual e federal, né, do Brasil, com o apoio do Ministério da Saúde. Olha só. Então, para nós é uma grande alegria e satisfação, né, termos aqui em Goiânia o primeiro hospital de medicina natural, de medicina integrativa do Brasil, e que se tornou referência nacional em fitoterapia e depois homeopatia, acupuntura, reiki, yoga, meditação. E aí eu tive a felicidade de conhecer a doutora Mara Rubia, que por ser farmacêutica e bioquímica, é responsável pela farmácia do Hospital de Medicina Alternativa, né? E sempre ao lado dos médicos indianos. Então vieram vários grupos, né? Várias equipes de médicos indianos, de Vaidyas, peritos em fitoterapia ayurvédica. E o que facilitou muito esse treinamento é que as plantas medicinais que nascem no Brasil nascem na Índia também, devido à semelhança do clima quente, não? Pois então, Isso. Os médicos indianos andando pela cidade aqui de Goiânia dizem assim, essa cidade parece uma farmácia natural, porque as árvores que decoram as ruas, as avenidas de Goiânia são todas medicinais, não? Isso. Então eles ficaram surpresos e isso facilitou muito o treinamento. E é interessante que nesses cursos de treinamento em fitoterapia ayurvédica, não só médicos participaram, né, homeopatas, fitoterapeutas, acupunturistas, mas também nutricionistas, né, agrônomos, e inclusive os donos das farmácias de manipulação de Goiânia. Então, Goiânia, todo mundo conhece, né, a forma do uso das plantas medicinais como na Índia, que é na forma de pó, que é chamado em sânscrito de churna, né? Churna.
Então, lá na Índia se usa mais as plantas medicinais na forma de pó do que em chá por infusão, decocção e etc. E a vantagem da forma em pó é que dura um ano, né? Dura um ano. O seu microfone está desligado aí, o ano. O pó parece mais prático. Bem mais prático. E a doutora Mara Rubia consegue manipular as fórmulas fitoterápicas, né, de acordo com a sabedoria ayurvédica milenar, porque ela tem a farmácia dela, Naturofarma, né, e graças a tantos anos de experiência, de prática, de vivência, inclusive, ela é convidada a dar palestras pelo Brasil inteiro, porque agora já tem cursos de Ayurveda nas grandes capitais, nas grandes cidades do Brasil, né? E marcar essa vinda para o Rio Grande do Sul. Sim. Eu já tive aí uma vez. Ah, mas vai vir mais vezes, se Deus quiser. Exato. Chegou a tomar chimarrão, Mara? Não. Infelizmente, não deu tempo. Não aprendi. Porque o chimarrão, a erva mate, ela, sendo uma erva amarga, ela ajuda a emagrecer, ainda mais sendo tomada quente. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente quer comentar sobre esse problema seríssimo, que é do diabetes, né, que está vinculado à obesidade. Na verdade, a grande pandemia mundial é a obesidade. Né? E por causa disto, as epidemias estão acontecendo, inclusive do Covid. Né? E, Fernando, então, e tem tanto preconceito que envolve essa doença, né? Quando é criança tá gordinho e tá bonitinho. Depois não... Uma série de questões, né? Não emagrece porque não quer. E, na verdade, é uma doença séria, né? E o que acontece? Muitas pessoas não consideram, acham que quando ele está acima do peso, quando ele está obeso, isso não é doença, isso é normal. Ah, não, isso é normal. Eu já vi muitas pessoas falar assim, não, mas essa pessoa aí, mesmo agora no caso do Covid, ele não tinha nada, ele só era gordinho. Sem pensar que o metabolismo, que é a obesidade, é uma doença, né? E séria, uma doença séria, que provoca vários distúrbios, né, no corpo todo. É um processo metabólico totalmente alterado. Com isso, altera várias outras reações bioquímicas do corpo, né? Então, a pessoa acha que a obesidade é simplesmente, não, é porque eu sou acima do peso, mas eu não tenho nada, eu não tenho doença nenhuma. Que é lamentável, né? Essa falta de conhecimento, né? Infelizmente. Fernando, fizemos um parênteses grande ali para falar da obesidade. Então, isso é uma coisa muito séria e que predispõe a várias outras doenças, né, gravíssimas, né, como hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC, aneurisma, derrame, uma série de problemas. Né? E, então, o diabetes é considerado uma doença do biotipo Kapha, que é a pessoa que tem tendência a engordar, tem tendência à retenção de água no corpo. E isso é muito bem estudado no Ayurveda, que é uma ciência muito profunda, muito bonita, né? De medicina tradicional. Aliás, é o sistema mais antigo que existe de saúde. Né? E então o Ayurveda fala dos 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, né? Ar, fogo e água. Então, as pessoas que já têm, né, a tendência genética a ser do biotipo Kapha é porque tem retenção do elemento água e terra no seu organismo. Já a pessoa do biotipo mediano, Pitta, tem a retenção de fogo e água, e a pessoa mais magra, retenção de éter e ar. Então, ela é leve como ar. Mas hoje o problema maior é a obesidade. Então, são pessoas que acumulam ou retêm muito, né, o elemento água e terra no seu organismo. E isso é básico, é fundamental na orientação alimentar dietética dentro do Ayurveda. Então, aqui nesse slide, por exemplo, dá para a gente ver que exatamente o sabor doce dos alimentos, que é o que mais engorda, ele tem dentro dele o elemento terra e água. O sabor salgado tem também o elemento água e fogo. O sabor ácido
também tem o elemento água e terra, e o sabor adstringente também tem o elemento terra. Então, quando a pessoa come numa mesma refeição, quando ela come na mesma refeição doce, ácido e salgado, ela engorda demais. E aí ela fica com predisposição, né, ao diabetes, por exemplo. Então, para uma pessoa evitar o diabetes, ela tem que evitar misturar na mesma refeição esses 3 sabores, doce, ácido e salgado. Porque, além deles engordarem, criam vários outros problemas de saúde, como a resistência insulínica. Então, na verdade, hoje se sabe pela medicina moderna, né, e pela nutrologia, que essas pessoas desenvolvem resistência insulínica. Então, a pessoa que tem problema de diabetes, em primeiro lugar, ela tem que fazer um hemograma para ver a taxa de insulina no sangue dela, que é muito mais importante do que saber a taxa de glicose. Porque, às vezes, a pessoa está com o açúcar até normal no sangue, mas a taxa de insulina dela está lá em cima, já indicando que ela tem resistência insulínica. E aí, como o diabetes demora alguns anos para se manifestar, ele vai silenciosamente se agravando e quando a pessoa vê, já está diabética. E existem 3 tipos básicos de diabetes, né? O diabetes número 1, que já adquire muitas vezes na infância, que é incurável, porque o pâncreas não produz uma insulina. Tem o diabetes tipo 2, que acontece no período de gestação, em mulheres grávidas, também pode desenvolver a resistência contra a insulina por alguns meses na gestação. E tem o diabetes mais comum, que é o chamado tipo 2, né? Que depois de uma certa idade a pessoa vai engordando, ficando obesa, vai criando essa resistência insulínica, e aí, se não cuidar da dieta, da alimentação, e mais importante ainda, é o exercício físico. Hoje a medicina moderna descobriu que quando a pessoa faz musculação, a substância que é produzida pelos músculos normaliza o funcionamento da insulina. Porque o problema do diabetes é que a glicose fica no sangue. As células precisam de glicose para se alimentar. E a insulina é a chave que abre a porta para a glicose entrar nas células, lá a nível de ATP, nos mitocôndrias, para produzir energia. Mas a pessoa que tem resistência insulínica, a insulina não consegue abrir a porta da célula e a glicose não entra nas células e não é transformada em energia. E aí o açúcar fica sobrando na corrente sanguínea e sai até pela urina. E a urina começa a ter um cheiro doce. E se a pessoa urina no chão, vem as formigas, inclusive. Então, quando a pessoa faz urina no chão e chama várias formigas, a pessoa já está com esse problema, já está com resistência insulínica. Mas o legal é que a doutora Mara tem a fórmula fitoterápica que controla isso, que reduz a glicose, reduz o açúcar no sangue, né, doutora Mara? A gente tem algumas plantas que são, inclusive, foram um dos transmitidos pelos médicos indianos, pelos Vádias, né? Que a maioria está aí nesse livro, Essência da Saúde, são plantas que ajudam no metabolismo, né, do corpo, diminuindo essa resistência à insulina, né? Então, nós temos, por exemplo, o melão de São Caetano, que é uma planta muito conhecida, né, no Brasil, fácil de ser encontrada, né? Inclusive, já existe para manipulação o bitter melon, que é o extrato seco dessa planta, que pode ser mandado manipular, né? Uma planta muito eficiente para baixar a glicemia. Temos também o quebra-pedra, que é outra planta também muito conhecida, né? Muito usada, que além delas ter várias ações, inclusive no bronquite, asma, na parte respiratória, no fígado, porque também o diabetes tem comprometimento também da parte hepática, né, do metabolismo em si. Então, o quebra-pedra é uma planta também que ajuda nesses casos, né. Temos o açafrão, o nosso poderoso açafrão, né, que é um poderoso anti-inflamatório, uma planta muito boa para o aparelho respiratório também, que a gente já falou dele aqui várias vezes, como o açafrão é importante para alergias, para bronquite, sinusite, para dores, né?
uma planta muito poderosa como anti-inflamatória e também é uma planta que ajuda a baixar a glicemia, né? Então ajuda nesse processo aí que a gente está falando. Eu aumentei lá em casa, a gente conseguiu aumentar o consumo do açafrão depois que vocês falaram bastante, que o Fernando falou também do arroz com açafrão lá de Goiás. Claro que na alimentação ele já tem um efeito, mas só que você teria que usar grandes quantidades, né? Então, na alimentação ele vai ter uma ação boa para prevenção de várias doenças, principalmente dores, artrite, artrose, alergias, problemas de pele, mas o açafrão, no caso, como medicamento, aí você teria que usar uma dose maior, inclusive talvez até o extrato seco, que já existe o extrato seco padronizado no mercado, com alta concentração de curcumina, que é o principal princípio ativo do açafrão, né? Então já é um produto já que tem, inclusive, até industrializado. É eficiente, ajuda bastante nesse problema aí do diabetes. E tem várias outras ações, né, no metabolismo do corpo. Bom, a pata de vaca, que a gente já falou também aqui, né, que é uma árvore importantíssima também, como anti-inflamatória, e ela é uma das principais plantas que abaixa a glicemia, né, um hipoglicemiante. Essa já é estudada e comprovada a sua ação nesse metabolismo, inclusive das gorduras. Também abaixa gorduras, como colesterol, triglicéridos. Então, muito eficiente também. E vale a pena, pessoa que é pré-diabética ou tem a tendência a diabetes, já começar a usar as plantas medicinais, né? Nós temos o nim indiano, outra planta muito boa, muito conhecida aqui no Brasil já, mas os primeiros exemplares vieram quando os indianos vieram para o Brasil, né, nessa época, na época de 80. Já é produzida, inclusive vários produtos industrializados à base do nim, não só para problemas de pele, para psoríase, como inseticida natural, porque ela tem várias ações, né, o nim indiano. Não só na questão do diabetes, mas psoríase, doença de pele, né? Melhora a imunidade, é uma planta maravilhosa para melhorar a imunidade. Nesse momento agora que a gente está precisando de melhorar a imunidade, né? É uma planta maravilhosa para o sistema imunológico. O nim indiano. E já existe no mercado o extrato seco do nim. Então, que pode ser mandado manipular também. Ou pode usar o chá das folhas. Só que é uma planta bastante amarga, que a gente estava falando aí, né? Toda planta amarga tem uma ação boa no metabolismo, né? E ajuda a perder peso. Consequentemente, melhora toda essa questão do diabetes, que é uma doença em consequência, geralmente, da obesidade, né? A maioria dos casos é em consequência do excesso de peso, desse metabolismo alterado. Outra planta muito boa, né? Tá aí no livro, Essência da Saúde, o nim. A gente fala aí sobre o nim. Temos o fenogrego, essa planta é de origem asiática, né? É uma semente muito rica em minerais, vitaminas, em ferro, em cálcio. É uma planta muito boa para melhorar, para pessoa que está convalescente, que está com algum problema assim, de fraqueza, inclusive muscular. Então, é uma planta muito nutritiva, melhora o seu estado, se a pessoa tiver com fraqueza, tudo, ela é uma planta nutritiva, e melhora também a imunidade. E também a longevidade, são plantas que ajudam bastante a pessoa, inclusive no processo do rejuvenescimento. E também no diabetes, é uma planta que vai colaborar no diabetes. Essas plantas que a gente está falando, é importante associar mais de uma planta. Normalmente, você pode usar uma ou outra individualizada, mas essa fórmula aí que a gente está falando, com todas essas plantas, ela vai potencializar o efeito. Então, você vai ter um efeito melhor, né? Se você associar várias dessas plantas. Temos também a canela, né? Que também é uma planta para o metabolismo. Também pode ajudar, uma planta rica em minerais, em vitaminas, em vários componentes que também vai ajudar. Uma planta boa no aparelho respiratório, para dores. Porque, como a gente está falando, a planta não tem um efeito só. Além dela ter esse efeito no metabolismo do diabetes, mas ela tem vários outros efeitos. Que, normalmente, isso aí vai ajudar a melhorar e a potencializar o efeito como um todo do corpo, né?
Temos também o jambolão. O jambolão é uma planta conhecida no Brasil, é uma árvore, geralmente a semente do jambolão, que é a parte utilizada para o diabetes. Então, o pó da semente do jambolão tem um efeito muito bom para colaborar também na questão do diabetes, né? É outra planta boa. E o cardamomo. O cardamomo é uma planta também de origem asiática, né? Vem aqui para o Brasil, a gente encontra principalmente em empórios, mas na farmácia de manipulação também. E a gente coloca normalmente nessa formulação para a prevenção e para a melhoria dos quadros da pessoa que já tem um diabetes leve, né? Claro que o diabetes é uma doença que não é uma doença complicada, ela tem que ter uma supervisão médica, né? Um acompanhamento médico, porque é uma doença que pode até levar a vários outros problemas, como cegueira, como pé diabético, né? Então, é uma doença séria, que tem que ser acompanhada pelo médico, pelo profissional de saúde. E é legal também... E outra coisa importante, que o Fernando depois pode falar, é o combate à ansiedade, ao estresse, né? Eu ia falar do acompanhamento psicológico, né, doutora Mara Ruber? Até aproveitar para cumprimentar o pessoal da psicologia, tem assistido bastante as nossas lives. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre incentivando, né? Eu sempre digo que eu sou fã dos psicólogos, sou fã dos profissionais da saúde, porque eu acho que são verdadeiros... Né? É uma questão muito delicada tu ver o ser humano como um todo, né? Observar a questão médica, observar a questão farmacêutica, mas a questão psicológica, o quanto é importante esse acompanhamento, né? E hoje a gente falou sobre a questão da obesidade, a gente falou sobre a questão da alimentação. Eu queria ler vou fazer mais um parênteses aqui antes de voltar para o Fernando, quando o livro começa dizendo assim, ó, a educação de uma pessoa se conhece pelo modo dela comer, e a civilização de um povo pelo que esse povo come. E aí claro que a gente está falando na questão, toda a questão da saúde integral, né? Como o psicólogo ele pode trabalhar com a pessoa, não só a promoção da saúde, da questão de prevenir uma obesidade, de prevenir um diabetes, ou de cuidar pelo menos para que fique controlado, né? Observar quantas coisas a gente come que não é só físico, né? A questão das preocupações, a questão da ansiedade que a senhora vai falar agora, né? Sim, porque a ansiedade, o estresse, a ansiedade, é a partir daí que nós criamos as doenças, né? Porque a doença começa primeiro na mente. Né? Primeiro você adoece o mental. E a partir do mental adoecido, você desenvolve a doença física. Porque com o tempo, né? Se você não controla esse mental, esse estresse, essa ansiedade, você, com o tempo de muito estresse e muita ansiedade, você começa a desequilibrar seu corpo como um todo, e com isso surge a doença no físico, né? E quando ela surge no físico, ela já começou no mental muito antes, né? Por isso a importância, cada sintoma mental que você começa a ter, de ansiedade, estresse, você já conseguir controlar isso. Porque só você pode controlar o seu emocional. Claro que a ajuda dos profissionais da saúde, do psicólogo, do terapeuta é importantíssimo para te ajudar. Os chás, mas tudo depende, né? Dos chás, alimentação, né? No caso do diabetes que a gente estava falando, alimentação é importantíssimo, né? Porque se você tem uma alimentação toda errada, toda desequilibrada, como a gente já disse várias vezes, com muitos industrializados, com excesso de açúcar, de refrigerantes, de tudo isso aí que atrapalha todo o seu metabolismo e te leva à obesidade, a obesidade te leva ao diabetes, te leva à hipertensão, te leva a doenças circulatórias, a várias outras complicações. Então, mas é importante a gente refrisar, tudo começa no mental, no emocional, né? A atividade física no diabetes é importantíssimo, né? Também, a atividade física é uma coisa que controla tanto o físico como o mental. Porque a atividade física não é só para a questão física, né? Mas ela também modula todos os nossos neurotransmissores, nossos hormônios do estresse e da ansiedade. Então, por isso, a atividade física é importantíssima em qualquer doença. E no diabetes, falou, né? Fernando falou na hipertensão, no diabetes, na hipertensão, mais ainda, né?
a importância dessa atividade física. Foi essa informação que tu trouxe, né, Fernando? Acho que a musculação também normaliza o funcionamento da insulina, foi assim? Me corrige aí. O melhor remédio para o diabetes é o exercício físico, em primeiro lugar. A questão que, então, que o corpo não tem jeito de controlar a glicose e a insulina no sangue se a pessoa não fizer exercício físico todos os dias, principalmente musculação. Isso já está mais do que provado. E está escrito nos tratados de Ayurveda já há mais de 3.000 anos. Nossa! E aqui eu fiz um resumo nesse slide do que causa obesidade de acordo com a Ayurveda. Quer dizer, o que ajuda a ganhar peso ajuda a enfraquecer o sistema imunológico, ajuda a criar o diabetes e coloca a pessoa numa situação terrível perante o Covid. Então, os obesos são aqueles que estão morrendo nas UTIs, nos hospitais. Isso. Aqui em Porto Alegre foi um menino com 33 anos, logo no início também, a questão da obesidade, morreu. Fernando, então, esse material depois poderia disponibilizar no teu site? O pessoal quisesse esses resumos? Tem lá no meu blog, lá, Cura Quântica, tem lá. Mas eu vou ler aqui a lista. Tá. A lista, que é muito importante, né? O que ajuda a ganhar peso e engordar. Né? Número 1, dormir durante o dia e a vida sedentária. Né? Número 2, ingerir alimentos, sucos, refrigerantes, refrescos, vitaminas, águas, gelados. O inverno, pois tudo que é frio engorda. No inverno, todo mundo sente o aumento do apetite. Né? Número 4, cerveja ou chopp gelados. Inclusive, o impacto do frio no estômago cria mais gordura visceral, a famosa barriguinha de chopp. Número 5, misturar simultaneamente na mesma refeição os 3 sabores, doce, ácido e salgado. Quer dizer, a pessoa pode até comer doce, pode até comer ácido, não, um suco de fruta ácido, pode comer um salgadinho, mas em horários diferentes, não misturar eles. Número 6, sorvete, tem tudo que engorda. Ele tem leite, açúcar, gordura hidrogenada, etc. Número 7, comer muito nos horários mais frios do dia, de manhã cedo e à noite. Também engorda. O único horário que menos engorda é o almoço, que o sol está a pino no meio do céu e o calor do sol ajuda a metabolizar os alimentos, a digerir os alimentos. Número 8. Que importante. Ingerir carboidratos, né, doce e açúcar, tarde da noite ou antes de dormir. Então, evitar de comer uma macarronada, uma pizza, né, à noite antes de dormir. Isso engorda muito. Janta. Número 9. Não mastigar devidamente os alimentos. O Ayurveda recomenda 32 mastigações para cada garfada, porque temos 32 dentes. É interessante isso. Outra coisa que agrava a obesidade é a ansiedade, que você já falou, a pessoa que é muito apegada e possessiva. Número 11, a pessoa que se alimenta geralmente assistindo os noticiários, né, os jornais na TV, ou vendo vídeos e filmes, e ainda por cima discutindo e brigando com a família. Come então, junto com a comida aquilo tudo, né, Fernando? Ingere tudo junto com a comida, e aí vai ter que digerir, né, metabolizar tudo. Esse item é bom frisar, porque a gente entra no restaurante e tá ligada a televisão naqueles canal de morte, esquartejado 3, mataram 4, e a gente tá ali almoçando. E comendo, ingerindo tudo aquilo junto. E depois não sabe por que fica doente, né? Porque daí então, o momento da refeição é um momento sagrado. Né? Isso é muito importante frisar, Fernando. É um momento de paz, né, de harmonia, né, de bem-estar, inclusive de reunir a família. Hoje, cada um faz uma refeição no seu quarto, um na sala, outro não sei aonde, em vez de aproveitar aquele momento, né, para unir a família na mesa. Né? E, então, já foi falado aqui, né, que o estresse, a tensão nervosa e a ansiedade também ajuda a engordar. Lógico que a pessoa ansiosa fica beliscando, comendo toda hora, né? Sim. Número 13, comer quando se tem fome e beber quando se tem fome. Ou seja, comer quando se tem sede e beber quando se tem fome. Não se deve inverter as coisas. Se você está com sede, beba água.
Se você tiver com fome, coma comida. Número 14. Ingerir alimentos industrializados, processados, conservados, aromatizados, artificiais e não naturais, que a doutora Mara Rubia já falou. Né? Número 15. A água com cloro não natural, os refrigerantes, sucos de caixinha e refrescos. Então, já se sabe que o cloro, ele compete com a tireoide, com os hormônios da tireoide. Então, essa água da torneira com cloro é péssima para a tireoide. Né? E já existem filtros modernos que você compra que retiram 100% do cloro da água. Então, quem puder adquirir, até vende a vela, só a vela para colocar no seu filtro de barro, que é a melhor que existe, você compra a vela que retira da água o cloro e consegue tirar até 40% do flúor, que é outro veneno. O flúor ajuda a causar Alzheimer, Parkinson, demência, etc. Nos países mais evoluídos de primeiro mundo, na Europa, não se usa mais nem cloro nem flúor na água. Se usa o processo de ozonização, água ozonizada, purificada por ozônio. E aqui, finalmente, número 16, os chás gelados. Não adianta mandar tomar água, né, Fernando? Hein? Não adianta dizer para as pessoas tomar água se tomar água de péssima qualidade. E tem outra coisa, a água de garrafa plástica dita natural, você olha no rótulo, está lá o pH ácido. Então, é raro você comprar uma água de garrafinha de plástico mineral natural que não seja ácida. Então, você procura e lê no rótulo. Se tiver um pH abaixo de 7,4, que é o pH neutro do sangue do corpo humano, não presta. E existem algumas garrafas de água natural mineral que tem um pH alcalino, acima de 7,5, 8, que são raras. O ideal é acima de 7, então, Fernando. Acima de 7. Isso. Água alcalina. Mas eu acho que muita gente não, né, tem que, já com essa nossa dica, de repente pegar quando compra, olhar o rótulo e também tentar escolher uma água, depois já vai descobrir qual é que tem um pH mais de 7, né? Porque o corpo humano, ele é forte e resistente contra as doenças e epidemias se o pH está alcalino. Um pH ácido é um campo fértil para tumores, câncer, epidemias, etc. Então tem que manter um pH alcalino. E aqui o último item, né? Chás gelados podem engordar, mas quentes emagrecem e desintoxicam. Assim como a erva mate, o chimarrão, é excelente para a saúde. Ai, isso, eu amo. Inclusive, os médicos indianos aqui em Goiânia, os Vaidyas, eles recomendaram para todo mundo tomar em jejum água morna, que é muito benéfico. Cura até a constipação. Lembra, doutora Mara Rubio? Sim, água morna com limão, né? Que a gente aprendeu a tomar todos os dias pela manhã. A primeira coisa. Que aí você já desobstrui, você já melhora todo o seu processo de funcionamento intestinal. E realmente é verdade. Eu tenho a experiência disso já de muitos anos, né? Então, realmente vale a pena. Essa dica é muito boa. Porque hoje em dia falam tanto em detox, detox para lá, detox para cá, e basta tomar de manhã cedo em jejum um copo de água morna, que você já faz o melhor detox da sua vida. Mas tem que criar um hábito, uma rotina. Todo dia de manhã cedo em jejum, tomar um copo de água morna. Isso é fantástico para a saúde. Desintoxica, limpa, higieniza todo o organismo. E é isso que o pessoal tem elogiado, Fernando, que as dicas de vocês, assim, o conhecimento de vocês, todo o conhecimento que vocês tiveram, estudaram e pesquisaram, vocês conseguem passar numa linguagem simples, acessível e que a pessoa consegue aplicar no dia a dia, né? Então, é muito legal isso da gente poder continuar reforçando, né? O que dá para diminuir, o que dá para equilibrar, né? Essa questão da água morna que vocês também já estão, né, assim, reforçando, né? E é legal porque daí, como vocês dão um contexto, algumas pessoas que até faziam sem entender bem, elas conseguem fortalecer, estamos no caminho certo, vamos continuar, né? E quem ainda não está fazendo, começar a fazer. Isso aí que nós estamos falando, experiência de mais de 30 anos, né, com os Vádias, com os médicos indianos. Então, uma experiência muito legal, muito boa, tanto para nós como para a gente passar para as pessoas, porque realmente
são dicas importantíssimas para ter uma melhor saúde e para prevenir, principalmente, as doenças, né? Que é o que a gente está falando. O melhor remédio é a prevenção. E acessível financeiramente, né, doutora Mara Rubio? Uma água com limão de manhã. São dicas fáceis, né? Muitas vezes simples e fáceis de fazer. Não é nada tão complicado. Doutora Mara Rubio, faz um resumo aí das... acho que são 9 plantas medicinais para reduzir a glicose, o açúcar, para reduzir, inclusive, a resistência insulínica, né, para o diabético. É legal a senhora repetir. E eu vou aproveitar para cumprimentar o pessoal, né, o pessoal que está nos assistindo, lembrar que vai estar tudo depois registrado lá no YouTube. Comunicar o Bem Faz Bem, a doutora Mara Rubio, da Naturofarma, o Fernando Loiacono, que é o nosso astrólogo védico, nosso professor de meditação, e com currículo extenso, vamos olhar no blog dele. E cumprimentar a minha amiga Rose, que é farmacêutica, a doutora Mara Rubio, lá no Paraná. Que legal. Mística está nos assistindo, já faz. Ela é prazer. Muito legal. E vários terapeutas, né? Que nem eu falei, a Eloni, a Jéssica, a Bruna, que está de aniversário amanhã, Fernando. A Geminiana, que ficou muito feliz, ela disse: eu fui assistir uma live, era toda sobre ansiedade e gêmeos, eu amei. Cumprimentar todos que estão nos assistindo, que vão continuar nos assistindo. E agora, como a doutora Mara Rubio vai dar esse resumo que o Fernando pediu das 9... Das plantas. Isso, das plantas. O pessoal depois repassar, né, doutora Mara Rubio, que é importante isso aí, a gente está compartilhando essa linguagem simples e acessível. Sim. Bom, então, só refrisando aqui, recapitulando o que a gente já falou, com um pouco mais de detalhes, as plantas medicinais que ajudam nesse metabolismo, que ajudam no combate e na prevenção de várias doenças do metabolismo, principalmente o diabetes. Mas ela também ajuda em outras, como obesidade, como doenças cardiovasculares, tudo isso aí, essas plantas vão colaborar, né? Mas principalmente na questão da prevenção do diabetes. Então, nós falamos do melão de São Caetano, que é uma planta muito conhecida, né, no Brasil, que atua baixando a glicemia, que ela atua nesse mecanismo da glicose, né? O açafrão também, que tem várias indicações, e uma delas é baixar a glicemia, baixar esse metabolismo também de gorduras. A pata de vaca, que é outra planta muito boa, é a bauínia, que é uma árvore, né? Tem a cor branca e a cor rosa, principalmente a melhor seria a cor branca. Mas a pata de vaca, ela tem uma ação muito boa para baixar a glicemia, um hipoglicemiante bem estudado, né, no Brasil e no mundo. O ninho indiano, que é uma planta muito boa para baixar a glicose também, várias outras ações, é uma planta maravilhosa, de sabor bem amargo, mas muito boa para combater esses sintomas e a prevenção do diabetes. O jambolão também, que é uma árvore, né, dá um frutinho vermelho, avermelhado, que a parte usada é esse fruto, também muito boa para esse metabolismo aí da glicose. O feno grego também, que é uma semente, ótima para prevenção de várias doenças, porque ela é uma planta muito nutritiva, rica em vários minerais e vitaminas, e abaixa também a glicemia. A canela, que é também uma planta conhecida, né, a casca da canela, que a gente usa aqui no Brasil para várias coisas, principalmente para gripe, resfriados, mas também atua nesse metabolismo aí. O quebra-pedra, que a gente falou também, né, que ele é muito boa para a parte renal, mas também para a parte respiratória e também para a parte hepática e de metabolismo aí da glicose. E o cardamomo, né, que é uma semente de origem asiática, muito boa, porque é rica em vários minerais, vitaminas também, e abaixa a glicemia também, é uma planta que ajuda nesse metabolismo. Então, acho que seriam essas, né? As 9 plantas que a gente falou. Sim, e a gente já principais. E a gente claro que tem outras, né? Tempo. Passa muito rápido, né? Passa rápido, né? A gente tem que estudar caso a caso, né? Cada pessoa é diferente, como a gente já disse, mas essas que a gente falou, essas 9 plantas, ela tem um efeito muito bom. E se você associar
todas elas, você vai ter um efeito potencializado. Então, quem já tem essa tendência... Cadê o seu livro? Porque tudo isso está no seu livro. Mostra o livro aí. Exatamente. E eu acho bem legal, porque no livro fala sobre a questão da alimentação, né, doutora Mara Rúbia? Fala na questão que a gente trouxe hoje. Imagina essas informações que também o Fernando reforçou, que a musculação, o poder que a musculação tem de normalizar o funcionamento né, do organismo. Quer dizer, tem gente que não para perceber nessas questões que a gente está trazendo, que é a questão do apoio psicológico, que é do mental, a questão da meditação e a questão do educador físico. Tem que caminhar, né? Certo. E aí, então, todas as plantas estão aí, né, no livro A Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, que eu acho que vale a pena a pessoa adquirir o livro, porque ela vai ter tudo isso aí e muito mais. Né, doutora Mara Rubio? O livro é um livro de cabeceira, que ajuda a pessoa a ter orientações que vai prevenir várias doenças e vai ajudar a tratar caso ela tenha já um desequilíbrio. Então, é um livro de prevenção, né? Porque fala muito da alimentação, fala dos melhores alimentos, são 61 alimentos, são os melhores alimentos para a saúde, e de plantas medicinais com seus efeitos, suas doses, e como utilizar de forma correta. Será que dá tempo do Fernando fazer um pranayama? Fernando, então, fala alguma coisa da meditação ou da astrologia, não sei o que você pensou. Vamos fazer a respiração do yoga, o pranayama, para ajudar o pessoal no relaxamento, que é muito importante para reduzir a ansiedade, o estresse, a tensão nervosa, né? Porque, como você falou, 90% das doenças são psicossomáticas, né? Então, vamos nos preparar para a respiração, para o pranayama alternado do yoga. Vamos apoiar o cotovelo do braço direito no punho esquerdo, deixando cair e apoiar sobre o abdômen, e vamos dobrar o dedo maior, o dedo indicador, e o maior de todos, na base do polegar, porque nós vamos fechar a narina direita com o polegar e fechar a narina esquerda com o dedo anular e mindinho. Nós vamos alternar o fluxo respiratório, a exalação e a inalação por cada narina. Então, vamos começar tampando a narina direita com o polegar e soltando o ar para fora pela narina esquerda. Gás carbônico para fora. Expirando. E inspirando pela mesma narina. Enche o pulmão, troca de lado. Tampa a narina esquerda com o dedo anular e mindinho e solta pela direita. Gás carbônico para fora. Oxigênio para dentro. Encheu o pulmão, pode trocar de lado. Tampa a narina direita com o polegar e solta pela esquerda. Ar para fora, ar para dentro. Exalação e inalação. Encheu o pulmão, troca de narina. Exalando e inalando, por um lado. Depois que encheu o pulmão de ar, troca de lado. Expirando, ar para fora. Inspirando, ar para dentro. Depois que encheu o pulmão, troca de narina. Exalando e inalando pelo mesmo lado. Lembrando que o ar é vida, respirar é viver. E junto com o ar estamos assimilando o prana, a energia vital. Ou energia ki, ou energia chi, como é chamado lá no Oriente. Mantendo todo o corpo relaxado, da cabeça aos pés, de preferência de olhos fechados. Só de fechar os olhos, nós já entramos na frequência cerebral alfa, do relaxamento consciente. Sempre alternando, ar para fora, ar para dentro. Exalando e inalando. Nós estamos limpando cada pulmão separadamente e cada hemisfério cerebral também. Porque o ar que entra pelo nariz vai direto para o cérebro oxigenar os neurônios. E estamos criando um ritmo, uma coerência, uma sincronia respiratória e cardíaca.
Quando nós criamos coerência na nossa fisiologia, nós criamos saúde, mais equilíbrio e vamos sentindo mais paz, mais calma, mais tranquilidade, relaxando todos os músculos do corpo, da cabeça aos pés. Prestando atenção no ar que sai e no ar que entra. Observem que o ar que entra, ele entra refrescado. E o ar que sai, ele sai quente, dos pulmões para fora. E se a pessoa tem algum problema de saúde, algum órgão funcionando mal, é só mentalizar esse órgão, que através do poder da mente, da mentalização, você direciona a energia prânica curativa para esse órgão. Isso é o que se chama de cura prânica. É que quando a pessoa inala, aspira o ar e o oxigênio e o prana, ela mentalmente direciona para o órgão, para a parte do corpo deficiente, doente, enferma, pelo poder da mentalização. Porque o que nos mantém vivos é o ar, né? Na verdade é o prana, a energia vital, que é produzida pelo sol, que é a fonte da vida, o preservador da vida e da saúde no nosso planeta Terra. E essa pandemia do Covid-19 é simplesmente a pandemia da falta do sol. Quanto menos sol a pessoa pega, mais enfraquece o sistema imunológico. Então, o confinamento é um veneno para a saúde humana. E a gente está chegando nas 18 horas já. Vamos encerrando. Vamos passar para os nossas dicas finais. Então, eu quero ressaltar que esse pranayama alternado está no meu canal do YouTube, explicado lá, 20 minutos de explicação detalhada. Fernando Loiaco, no meu canal do YouTube, meu nome. E deve ser praticado por apenas 3 minutos, de manhã cedo ao acordar, antes do café da manhã, e de tardezinha, nesse horário, no pôr do sol, antes do jantar. Sentado confortavelmente, de preferência direcionado para o sol, sempre de frente para o sol, porque aí nós absorvemos melhor a energia prânica solar, até mesmo para vitalizar os nossos 7 chakras básicos, né? E quero lembrar aqui que todos os alimentos que engordam enfraquecem o sistema imunológico e torna a pessoa vulnerável a qualquer tipo de infecção, inflamação, epidemia ou pandemia. Então, perder peso é urgente, é necessário, é questão de vida. Aliás, hoje é questão de vida ou morte, né? Então, nós temos que evitar ao máximo o que engorda, né? E o exercício físico diário, pelo menos uma caminhada todos os dias de 30 minutos, né, já ajuda demais a reduzir a resistência insulínica, que é uma das maiores causas do diabetes. E de vários outros problemas de saúde, como cegueira, problemas renais gravíssimos, né? Pressão alta, problemas de gangrena, de má circulação, problemas de pele, né? Porque a pessoa que tem excesso de açúcar no sangue sobrecarrega os rins, né? E aí, imagina o perigo de ter que fazer hemodiálise também, né? Naquela máquina horrorosa, né? Para limpar o sangue, para filtrar o sangue. Então, é fundamental você comer mais verduras, saladas, cruas de preferência, né? Então, as verduras têm sabor amargo, e tudo que tem sabor amargo emagrece. Então, é interessantíssimo. Então, o sabor amargo, picante, adstringente emagrece. Então, vamos dar preferência às verduras, legumes e saladas, né? Usar alimentação antes de usar a medicação, né, Fernando? E evitar os laticínios, evitar os laticínios e a carne vermelha, que é cancerígena. Então, o leite de vaca hoje em dia já nem é mais leite. Ainda mais esses de caixinha, que fica na gôndola do supermercado meses lá sem estragar. Imagina a quantidade de antibiótico, de química, de droga que tem dentro desse líquido branco, né, que dura tanto tempo, né? Como é que dura tanto tempo, né, doutora?
E vamos evitar os refrigerantes, que é outra porcaria, porque em cada latinha de refrigerante tem 8 colheres de açúcar. Gravíssimo. E da mesma forma, é muito grave isso. Gravíssimo. Esses sucos de caixinha também é um veneno. É um veneno. Concentra, né, a quantidade de açúcar também nos sucos de caixinha. Então, sábado que vem a gente tem fruta. Vamos comer a fruta. Vamos comer a fruta sem é o mais legal. Né? Ô, Fernando, então sábado que vem nós temos uma novidade. Vamos nos encontrar mais cedo? Como é que vai ser? Vamos, o pessoal está pedindo para antecipar para as 4 horas da tarde, 16 horas. Eu vou confirmar só porque eu tenho um curso, eu acho que ele vai até as 17 horas, mas eu confirmo para vocês amanhã. Tá, ou até que a gente vai mas se não der no canal. Se não der no próximo, mas no outro sim, porque esse curso é só uma vez no mês, então eu acho que vai coincidir. Tá. Então a gente só confirma se ficar, mas então sábado que vem a gente se vê de novo com mais dicas. Essa semana a gente trouxe as questões do diabetes. Se você tiver pergunta, mande para os nossos e-mails, doutora Mara Rubia Freitas, Fernando Loiacono ou jornalista Ana Miller. Procurem os nossos canais, aqui no Instagram é Ana Miller _comunicadora. E lá no YouTube é Comunicar o Bem Faz Bem. É com muita alegria que eu encerro a nossa live de hoje, convidando já para o próximo sábado mais dicas de meditação, astrologia, fitoterapia e promoção da saúde. Isso aí. Então eu agradeço a todos também pela participação e a você pela essa brilhante ideia, né, Fernando também, que a gente está sempre fazendo essa interação, que eu acho que vai ajudar não só a nós, mas a várias outras pessoas. Que legal. Muito obrigada, beijo. Boa tarde. Namastê. Namastê. Tudo de Namastê. bom.